Sejam bem-vindos. Faz muito tempo que eu não gravo para este canal. Então, ontem à noite eu tive um insight e resolvi voltar a dar sequência nesse canal da sua melhor versão. Para quem não sabe, eu tenho um outro canal, né, o Despertar 33, que é um canal que eu falo de arquétipos e tarologia, né? O último vídeo que eu fiz aqui, eu estava ainda em um processo de autoconhecimento, de expansão de consciência, estava estudando muito, estava somente com as terapias, e hoje eu me encontro sendo prestadora de serviços de tarologia para o YouTube, de uma plataforma onde eu faço os atendimentos de perguntas, mesa real, energia geral, e também estou dando muita ênfase agora para o Instagram, que são processos diferentes, são canais diferentes, né? O TikTok, o Instagram e o YouTube são plataformas que você tem que se adequar. E esse canal eu deixei ele parado, porque eu falei, uma hora eu vou voltar sim. Só que eu dei sequência no. Vai fazer um ano, fez um ano agora em maio, que eu estou nos atendimentos, né? Então, a partir das 10 da manhã, eu já entro nos atendimentos do YouTube com a tarologia e a astrologia também, e fora as clientes, os consulentes particulares, né, que vêm através do Instagram. Então, eu não estava conseguindo dar continuidade, né? E eu sou assim, quando eu invisto em algo, eu vou naquilo até ele crescer. Cresceu, aí eu passo para outro, né? É que nem a carta da árvore, né? Você joga a sementinha, a hora que ela estiver robusta, você pode jogar uma outra semente para ir dando continuidade. Então, agora que eu estou podendo e tendo um pouco mais de tempo, porque eu estou com uma assistente que me ajuda bastante, principalmente nas criações de conteúdo, e ontem à noite nós estávamos conversando e ela falou, poxa, por que você não dá sequência no canal A Sua Melhor Versão? Você já transformou 12 mil vidas, né? Do ano passado para cá eu já tive 12 mil atendimentos, não somente no Brasil, mas de fora do país também, né? Com clientes na Suécia, Suíça e Portugal. Então, ela falou, poxa, você fala bem, você tem experiência de vida, a tua vida pode motivar uma outra pessoa, o que você passou de bom, de ruim, pode trazer aí algo de especial para alguém. Então, vamos lá. Eu comecei em maio do ano passado, eu já estava nutrindo o canal Despertar com o tarô, porque eu sou da tarologia, né? Eu sou cartomante, taróloga, astróloga, reikiana. Gente, o barulho é do Joaquim. Joaquim é um novo membro da família. Então, o que acontece? Foi muito punk, muito pauleira. Eu trabalhava de segunda a sábado, das 10 até as 19. Então, foi muito pauleira os primeiros meses. E o que aconteceu? Eu não dei sequência nesse canal. Eu preferi dar sequência no meu trabalho e no outro canal. Como graças aos deuses e às deusas, o canal Despertar fluiu. Então agora eu vou entrar aqui porque eu gosto de falar, eu gosto de conversar, eu gosto de contar tudo aquilo que eu experienciei, que eu vivenciei aqui, né? E nada melhor do que eu não sou a especialista, mas aquilo que eu vivi e que de repente eu errei, sabe, tropecei, caí, eu posso estar trazendo aqui e você pode estar se identificando. Então, eu fiz o ano passado inteirinho de atendimentos. A minha vida de 3 anos para cá, ela deu uma mudança assim gigantesca. Como eu falo lá no meu outro canal, eu usei o arquétipo do gafanhoto. O arquétipo do gafanhoto, ele traz uma mudança assim extremamente radical. Então eu usei no começo de 2022, depois 23 e depois 24. Aí eu falei, agora chega, né? Agora eu vou usar outros arquétipos. Então, eu saí da prefeitura, né? Eu exonerei o cargo, eu saí da prefeitura e resolvi trabalhar com conteúdos, criação de conteúdos, né? Tarologia, espiritualidade e a minha melhor versão. Como vocês podem ver, eu estou extremamente diferente do que eu estava nos antigos vídeos, né? Naqueles vídeos antigos, nos primeiros, principalmente daqui, desse canal, eu sempre fui muito vaidosa, mas eu estava passando por um processo que, por mais que eu me arrumasse, eu não me sentia
pertencente àquilo que eu estava vivenciando. Eu estava num relacionamento onde não era para eu estar naquele relacionamento, mas eu tinha medo de sobreviver sozinha. Eu achava que sozinha eu não iria conseguir. E quando me deu um start, que eu falei, não, peraí, eu nasci sozinha, eu não nasci grudada com ninguém. Todas as minhas batalhas eu venci sozinha, eu não tive apoio, eu não tive, de repente, alguém que tivesse me dado a mão no pior momento, né? E eu consegui. Então, para que eu preciso ter um relacionamento, sendo que eu sei me virar sozinha? E aí, como eu também trabalho muito com a lei da atração, né? Ho'oponopono, continuo tudo praticando sempre, né? Claro, mudei, né? Vocês podem ver, né? Uma versão agora bem diferente. Por quê? Porque eu me descobri na bruxaria, né? A bruxaria natural é algo que, assim, ela te expande. Então, eu adentrei em 2 anos, né? Por um clã de bruxaria, fui estudar, fui praticar. Depois, com o tempo aqui, eu vou mostrar o meu altar de Hecate, sou filha de Hecate. Então, aquilo foi me modificando assim imensamente. E hoje eu estou vivendo aquilo que eu queria viver há 10, 12 anos atrás, mas eu não sabia como colocar isso em prática, em ação. Então, de três anos para cá, eu tive uma mudança muito grande, interiormente, fisicamente e espiritualmente. Conheci inúmeras pessoas, conheci assim pessoas maravilhosas, conheci pessoas não maravilhosas. O ano passado, em dezembro, eu participei, não é uma festa, mas o YouTube, ele conecta todos os melhores tarólogos e aquelas contas pequenas que estão prestando serviço para eles, eles chamaram, né? Então, eu conheci André Montovani, a Estela, conheci o Lo-Fi Tarot, eu conheci uma gama de pessoas que são influentes, que são tarólogos maravilhosos. Então, eu participei dessa festa de final de ano, que foi uma gravação do Tá Escrito na Estela, que foi com todos os astrólogos, tarólogos, assim, renomados, né? E ela fez todas as previsões dos signos, né? Então, tudo aquilo que eu achava que era impossível de eu estar vivenciando, eu comecei a colocar em prática, né? Comecei a vivenciar. Então, um sonho, né, era estar na Convenção das Bruxas. O ano passado não deu, porque, como eu falei, o ano passado foi muito pauleira, muito mesmo. Eu trabalhava de segunda a sábado, assim, das 10 às 19, e parecia uma loucura. Agora não, agora nós estamos com uma equipe bem grande, né? Então nós trabalhamos, eu trabalho de segunda a sexta, das 10 às 16, e das 16 até as 18 eu trabalho com os meus clientes particulares. Então, esse ano eu consegui ir para a Convenção das Bruxas, né? Me associei na Associação de Bruxaria lá de Paranapiacaba, Casa da Bruxa, em Santo André, e, assim, a minha vida tem dado saltos quânticos, né? Como a gente diz. Então, eu estou vivendo tudo aquilo que eu fiz lá na minha escrita terapêutica, tudo aquilo que a espiritualidade também me propôs, tá? Porque isso também tem a espiritualidade. Aquele momento que você deseja, que você escreve, que você afirma, eu tenho, eu sou. Então, tudo isso foi se reverberando, né? Hoje eu estou num apartamento confortável, com uma vida bem confortável, estou me levando a viajar, passear sozinha, com a melhor companhia do mundo, que é a minha, né? Como eu falei, ganhei o Joaquim, né, que é um Spitz alemão, anão. De anão ele não tem nada, porque eu acho ele grandinho. Aprendi a cuidar, né, porque pet é algo que você tem que cuidar. É um filho. Tá? Eles não falam, mas ele é um filho. Então, coisas que eu não sabia, eu aprendi. A convivência, o educar, né, você precisa educar o seu pet. Então, aqui nesse espaço você pode, nesse não. Então, são aprendizados, né? Para onde eu viajo, eu também carrego, eu levo ele, né? Dependendo do lugar que não dá para ir, aí eu acabo deixando ele ou num hotelzinho, né? Mas a maioria, graças aos deuses e às deusas, eu consigo levá-lo, né?
Então, são aprendizados, responsabilidades que eu fui adquirindo, que antigamente eu não tinha, né? Antigamente, bem lá antigamente, né? Eu cuidava da casa, do marido, dos filhos, não vivia a minha vida, né? Eu vivia a vida deles. E hoje não, hoje eu vivo a minha vida. Hoje eu amo trabalhar com o tarô. Poxa, mas você era professora de educação infantil, né? Sim, amei o tempo que eu fui, mas ali foi uma passagem, né? Foi passageiro, porque o meu chamado se transformou, né, e se adequou no que realmente eu vim aqui, a cura da mulher, né? É, a gente fez vários rituais, tudo, principalmente agora na convenção, e eu já sabia, mas a confirmação veio praticamente mais uma vez, né? A espiritualidade, ela fala, olha, você veio para isso, isso, isso. Aí a gente duvida, ela manda ali o recado e as respostas, né? Então, a bruxa curandeira do sagrado feminino, da mulher feminina, eu vim também para deliberar a minha ancestralidade feminina. No quê? Que se você só tem as coisas se você depender de um marido provedor, você tem que ser casada, namorar, ter um companheiro, porque senão você não é feliz. Você, mesmo estando com uma pessoa que de repente não é aquilo que você deseja, mas eu ouvia isso muito da minha ancestralidade feminina, né? Vó, mãe, tia, olha, melhor com ele do que sem ele. Então, era melhor você, de repente, estar vivendo uma vida ruim com ele do que uma vida ruim sem ele, né? E hoje, nesses 4, 5 anos, né, eu vejo que isso acabou, né? Isso está passando, né, de mim para o restante da família, que você não precisa ter um homem do seu lado, ou uma mulher, né? Cada um vê aí o seu lado, né? Mas você não precisa ter alguém para ser feliz. Você tem que ser feliz, né? E a bruxona, né? A bruxa, principalmente a bruxa natural, a gente não consegue se relacionar, não porque falta homem, né? E hoje em dia os homens estão muito princesos, né? Inverter os papéis, né? Não por isso, mas para a pessoa estar comigo, ela tem que ter a mesma frequência, a mesma energia, né? Então eu sempre brinco. Se eu tiver que ter alguém, vai ser um mago. Por quê? Porque ele tem que estar na mesma proporção de espiritualidade, de independência, independência financeira, de se amar em primeiro lugar. Então, que nem eu trabalho, né, com o YouTube, com os atendimentos, mas eu faço rituais para as minhas clientes. Então, isso demanda o quê? Uma abstinência de sexo, abstinência também de alimentação. Eu preciso estar ali com o meu campo espiritual todo alinhado. Se essa pessoa não entende, já vai ser o motivo para a pessoa falar, pô, ela não quer, né, transar comigo, então eu vou procurá-la na rua, né? Então, para estar comigo, a pessoa ela precisa estar na mesma frequência, ter os mesmos atributos, amar a espiritualidade, porque isso eu também digo. Se hoje eu tenho tudo que eu tenho, se eu vivo tudo que eu vivo, é a espiritualidade que me encaminhou para tudo isso. Então, são passos que eu estou dando e que eu preciso estar nesse momento sozinha para poder adquirir tudo aquilo que realmente é do que eu estou querendo fazer, é algo que está aqui dentro de mim, que está no meu coração. Então, é muito satisfatório você entender que você não nasceu grudada com ninguém, ou grudado, né? E que você consegue ser feliz estando sozinho. Eu hoje sou um excelente ímpar. Então, se lá na frente eu tiver que ter alguém, eu serei um bom par. Então, eu eliminei isso da minha ancestralidade. Por quê? Bisavó, vó, mãe, tia, madrinha, a família, né? A ancestralidade feminina sempre foi dependente do homem provedor, né? Eu vejo pela minha avó, ela tinha uma capacidade imensa, mas ela dependia do marido, que o marido morreu e depois ela ficou dependente total do filho, no caso do meu pai. Então, é uma, sabe, uma analogia que as mulheres vivem que eu preciso ter alguém, senão eu não vou conseguir comprar um carro, conseguir comprar um apartamento, não vou conseguir me sustentar sozinha.
E isso tudo são crenças que você coloca dentro de si, e claro, a sua ancestralidade te ensinou assim. Então, o despertar, a, a minha nova versão, a minha quebra kármica ancestral de dependência emocional, financeira, foi eliminada. Então, são propostas que a gente se põe porque a gente sabe, né? Nós sabemos o quanto é valioso, o quanto é potencializador você depender de si, né? Como eu falei, eu vou para shopping, eu vou para teatro, eu vou para cinema, eu viajo, eu passeio com a melhor companhia do mundo, que é a minha, né? Ah, mas você está literalmente sozinha? Sim, literalmente sozinha. Sozinha de pessoa, né? Amigos, conta-se nos dedos, né? Mas eu me tornei muito individualista. Então, por exemplo, saiu o filme O Diabo Veste Prada 2, né? Todo mundo, eu preciso ir com as amigas, eu preciso com o namorado. Eu comprei meu ingresso, comprei minha bolsinha de pipoca, fui para o cinema, assisti, né? Gostei, claro. Todo filme tem um fundamento, um ensinamento, né? Eu pelo menos, né? Como eu sou a Roseli do autoconhecimento, né? Então, eu sempre tiro algo ali para poder analisar, interpretar. E vou, né? Fui para Campos do Jordão, vou sempre para Paranapiacaba, para praia, né? Para o sul, aonde eu vejo que dá para eu estar indo, eu me programo, claro, e vou, não vou deixar de viver porque, eu não tenho um namorado, eu não tenho companheiro, né? Eu gosto muito de restaurante. E é estranho para as pessoas, tá? Não para mim. Você ir no restaurante, você pedir prato, né, tudo, e as pessoas te olham. Isso eu vejo, né? Ainda está muito arraigado esse negócio que a mulher precisa do parceiro, né? Então, já tive lugares que o garçom, mas você está esperando alguém? Não, estou sozinha e estou na melhor companhia. Aí a pessoa abre um sorriso, tudo, né? Mas as pessoas ainda veem isso como algo estranho, né? Eu espero que isso melhore com o passar do tempo, mas as pessoas veem isso como algo estranho. Então, agora eu vou começar a dar segmento nesse canal, sempre com as minhas experiências, alguns vlogs, né? Como eu coloquei ontem, o vlog da minha ida para Paranapiacaba, eu nunca havia me maquiado dessa forma, né? Eu tenho um profissional que cuida do meu cabelo, que cuida, né, da maquiagem, que fez essa maquiagem, né? Eu falei, olha, eu vou para a convenção e eu preciso de uma maquiagem assim, assim, assim. Quais são os tons das suas roupas, né? Porque são 3 dias. Então eu repito, né? Mas eu dou uma mudadinha numa roupinha, num detalhe, né? Tem o chapéu, tem a tiara, né? Testeira, não é tiara. Tem os outros acessórios, né? Mas eu falei, geralmente é preto, prata e dourado, né? Então ele fez uma maquiagem, ele fez uma estrela, uma lua com mais 3 luinhas, que todo mundo achou que era tatuagem, né? As pessoas que me olhavam falavam, nossa, isso é tatuagem? Não, é maquiagem. O chapéu, ganhei um chapéu lindo, né, de uma artesã lá. Ela fez, levou 2 meses para ela fazer, ela fez a minha história da minha bruxa, que vem do leste europeu, que é da floresta, que é da natureza, né? Então, assim, foi uma experiência maravilhosa, essa minha primeira convenção, né? Essa foi a 21ª convenção, mas para mim foi a primeira porque foi a primeira que eu participei, de muitas que ainda virão. Então, agora estou dando vida novamente a esse canal. Eu espero que eu possa estar ajudando, né, para quem está escutando aqui, com com as minhas vivências, com o meu proceder, com a minha consciência e com o meu autoconhecimento, né? Que eu possa trazer aí para vocês também algo de gratificante, certo? Vou ficando por aqui com mais este vídeo do canal A Sua Melhor Versão. Vou pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever. Ative o sininho para que quando os meus vídeos entrem aqui, você seja notificado ou notificada. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo.